Saúde aos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, no versículo 30: então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu, com poder e muita glória. Aleluia! Quando nós estudamos esta promessa do Senhor Jesus, é maravilhoso, principalmente no mundo cheio de pecado, no mundo cheio de sofrimento. A única solução é a vinda do Senhor Jesus para nos livrar de tudo isso. Mas a Bíblia diz no versículo 29: e logo em seguida a tribulação daqueles dias. Irmãos, o que eu quero abordar aqui é essas tribulações que acontecem na vida do cristão. É uma tribulação, uma perseguição, lutas que vêm de frente ao cristão antes de que Jesus se apareça no céu para vir nos buscar. Todo conflito entre o bem e o mal de todas as eras gira em torno dos mandamentos de Deus, gira em torno dos 10 mandamentos da lei de Deus. O título da mensagem é: eles trocaram a verdade de Deus em mentira. Pedimos a você que nos assiste, acompanha conosco. Abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 17. No versículo 17 do capítulo 12 de Apocalipse, diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Irmãos, nós vamos destrinchar este versículo 17 do capítulo 12. Primeiramente aqui diz: irou-se o dragão. O dragão, de acordo com o versículo 9 do mesmo capítulo, é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então entendemos que Satanás está irado contra um povo que guarda os mandamentos de Deus. Logo mais na frente vai dizer: irou-se o dragão contra a mulher. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, os versos 23 e 24, que mulher é igreja. Mulher simboliza igreja. Então, aqui entendemos que o diabo está irado contra a igreja. O diabo está irado contra um povo, contra os restantes da sua descendência. Pouquíssimas pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, no capítulo 19, no versículo 10 de Apocalipse, diz que é o espírito da profecia. Um povo que obedece a Deus, um povo que guarda os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, e também tem a visão profética, porque Deus os dá. Bom,
dragão contra este povo. Interessante que aqui diz a antiga serpente, ou seja, esta contenda não é nova, vem de longe. A antiga serpente vem de longe, desde o jardim do Éden. No capítulo 1 de Romanos, diz o seguinte: se você estiver com a tua Bíblia na mão, nos acompanha, abrindo aí em Romanos capítulo 1. Olha só o que é que Paulo diz. Romanos capítulo 1. Lá diz o seguinte: eles trocaram a verdade de Deus em mentira, servindo a criatura no lugar do Criador. Nós compreendemos aqui neste versículo que, quando se fala de adoração, o único que merece toda a nossa adoração é Deus. Mas aqui está dizendo que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, servindo a criatura no lugar do Criador. Compreendemos que a criatura é o ser humano, e aqui neste verso nós estamos compreendendo que há ser humano que tem a ousadia de mudar aquilo que foi posto por Deus. E homem nenhum não tem direito de mudar o que Deus pôs, o que Deus colocou. E hoje nós compreendemos, irmãos, que o sábado é um dia do Senhor. Aqui foi dito, eles mudaram a verdade de Deus. E nós vamos ver o que é a verdade no Salmo 119, no versículo 151. Vou pedir você que nos assiste, que abram a sua Bíblia, acompanhe conosco nesse estudo, que é muito especial. Salmos 119. Pedir à igreja aqui que acompanhe aqui também. Salmo 119. Você que está aí nos assistindo também, sei que está com a Bíblia na mão. E aí eu vou pedir uma participação aqui da igreja. Salmo 119, versículo 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Então vejam, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, diz Romanos capítulo 1, verso 25. Aqui no Salmo 119, no versículo 151, nós compreendemos que toda a verdade são os mandamentos de Deus. E antemão nós compreendemos que foi tirado o sábado, que é um dos mandamentos, e foi colocado o domingo como dia de guarda. Isto se fez o homem, e as pessoas estão seguindo a criatura no lugar do Criador. Olha só o que diz lá em Êxodo capítulo 20, eu quero abordar ali pelo menos 3 mandamentos. Eis capítulo 20, o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 8. Eu quero abordar aqui só 3 mandamentos que a criatura tirou, achando que tem autoridade para fazer isso, e não tem, porque quem colocou estes mandamentos foi Deus. Êxodo capítulo 20, no versículo 3, diz Deus:
terá outros deuses diante de mim. Esse mim é no singular, é direcionado para uma só pessoa, que é Deus. E foi um dos mandamentos que foram mudados pela criatura, pelo homem. Hoje, nas igrejas, eles trocaram a adoração do único Deus por 3 deuses. E a Bíblia não diz isso. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então não existe 2 ou 3 deuses. Estão vendo aí que foi mudado, sim. Por isso que é certo o que está dizendo lá em Romanos 1, verso 25. Eles. Por que eles? Por que no plural? Depois nós vamos ver o porquê. Outro mandamento que está no versículo 4. Lá diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra. Não as adorarás. Queridos, você que me assiste, pensa bem, é uma ordem de Deus. Deus está dizendo: não faça. E se é para não fazer, não faz. Bom, a decisão é sua, se vai adorar o Criador, que é Deus, ou a criatura, que é o papado, que é o Papa. A decisão é sua. A decisão é sua. Capítulo 13 de Apocalipse. No capítulo 13 veremos algo ali. No capítulo 13, lembrando que aqueles que vão seguir os mandamentos de homem, esses não terão seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Pensa bem, eu quero ter o meu nome escrito no livro do Cordeiro. Mas aqueles que adorar mandamentos de homem, esses não terão seu nome escrito no livro do Cordeiro. No capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 3, diz o seguinte: então vi uma de suas cabeças com um golpe de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A besta, para quem não sabe, é um poder político e religioso. E esse poder político e religioso acha que tem autoridade para mudar o que foi estabelecido por Deus. Aqui está dizendo, de acordo à manifestação da besta, de acordo à mudança da besta, toda a terra vão se maravilhar seguindo os passos da besta, obedecendo os estatutos de homens. No versículo 4 ainda, do capítulo 13 de Apocalipse, diz o seguinte: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Então nós estamos aqui vendo que o dragão, você já entende o que é dragão, né? O dragão é aquele do versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse, a antiga serpente que se chama diabo. E aqui no versículo 4 está dizendo que o dragão dará poder, autoridade à besta. Lembra quando eu falei com você que em Romanos capítulo 1, versículo 25, diz que eles, no plural, veja, uma autoridade, um poder do dragão, juntamente com a autoridade papal, poder político e religioso, eles mudam o que é de Deus.
E aqui diz que toda a terra se maravilha seguindo os passos da besta. Pois segura lá o que vai acontecer. No versículo 8 do capítulo 14 diz o seguinte: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, todos aqueles que seguem os princípios de autoridade humana, os princípios de mandamentos postos por homem, pela criatura, os seus nomes não serão escritos no livro do Cordeiro. Se você for aplaudir a mudança do homem, trocando os princípios de Deus, o seu nome não vai ser escrito no livro do Cordeiro, de Deus, que é Jesus Cristo. Bom, e se seu nome não for escrito no livro do Cordeiro, para onde é que você vai? Abre a sua Bíblia no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 15. Lá tem a resposta. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, ainda há tempo, graça ainda existe. Você não quer se perder, não é verdade? Pois é, obedeça a Deus, obedeça o que foi posto por Deus. No capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 15, diz o seguinte: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Há duas opções para você, querido: ou obedece a Deus, esteja do lado de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, ou você está do outro lado, aquele que mudou os mandamentos de Deus, aquele que trocou o sábado para o domingo, aquele onde Deus disse: não faz para ti imagem de escultura. Lá na igreja está cheio de imagens, Pois é, ou você obedece a Deus, ou obedece a criatura no lugar de Deus. Lembrando que o seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro se você obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus. E você? Capítulo 16 de Apocalipse. Os adoradores, além de não ter seu nome escrito no livro da vida, sabe o que vai acontecer no final? Na sétima praga? Pois é. Capítulo 16 de Apocalipse, no versículo 2. No versículo 2 diz o seguinte: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobreveio úlcera maligna e perniciosa. Querido, a primeira praga é direcionada aos adoradores da marca da besta, aqueles que acham melhor obedecer os mandamentos do Papa, obedecer os mandamentos de homem do que de Deus. A primeira praga é direcionada a este povo. Úlcera maligna ataca o corpo e cai toda a carne. Você compreende? Pois é. Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Por isso que Deus te ama. Antes de que isso aconteça, diz na Bíblia, Amós capítulo 3, o verso 7, que Deus não fará coisa nenhuma se antes não revelar o seu segredo aos seus servos. Deus está falando antes para você que isso acontece, se você não se arrepender e entregar a sua vida ao Senhor Jesus.
há uma característica. Aqui está a característica do povo de Deus. Alinha-se com o povo de Deus, faz parte deste povo. Faz parte deste povo. Ministério, quarto anjo, advertência final. Capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 12. E aqui nós fecha aqui. Lembrando, querido amigo, querida amiga, isso não é para assustar você. É a Bíblia que diz isso. Eu não estou falando aqui nada por mim mesmo, mas é a Bíblia que diz isso. Antes que isso aconteça, Deus está advertindo você, porque você está aí tranquilamente achando que tudo vai bem, fazendo as coisas de acordo com o que você acha que deve fazer. Não, nós temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Apocalipse 14, o versículo 12, diz assim, 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé, e têm a fé de Jesus. Esta é a característica do povo de Deus. Nós sabemos que o inimigo está irado com este povo que guarda os mandamentos de Deus. E você quer fazer parte do povo de Deus? Pois é, faz parte sim. Jesus está de braços abertos esperando por você. Que Deus te abençoe. Até lá.